Olá, boa tarde. Uma boa tarde para você. Revolta. Moradores espancam suspeito de cometer assaltos em Vila Velha. O homem quase morreu depois de levar uma surra. Depois da noitada, 2 carros se chocam em cruzamento na serra. Um dos motoristas assume que bebeu. Bebi, não nego isso. Olha, não me lembro a quantidade, mas sei que eu tinha bebido. E disse que vai mudar. Agora só bebe antes de dirigir perto de casa. Agora é mais perto de casa para poder não acontecer isso, entendeu? Perseguição. Adolescentes são apreendidos depois de trocar tiros com a polícia. Um deles foi baleado. E um outro adolescente fez um arrastão em bairros de Vila Velha. Tudo começou quando ele roubou o carro de uma mãe que deixava os filhos na escola. O sofrimento dos pais que têm filho usuário de drogas. Dona Rosângela e seu Marcos não conseguiram ajuda para o filho viciado em crack. Agora ele foi preso. Olha só o que tinha no porta-malas desse carro. Vários cachorros que ficaram assustados quando a polícia fez a descoberta. Na hora do desespero, o improviso. O para-brisa do ônibus pifou e o motorista usou a criatividade para seguir viagem. Hoje é dia de aprender português. Tem um pãozinho gostoso aqui no quadro. E aí, professor? Mas o que ele está fazendo aqui? Na verdade, pão tem a ver com essa palavra aqui, ó, companhia. E o que está correto falar em companhia ou companhia? Você sabe? Não vai saber? Vai sim. No quadro E aí, professor? Feriado, família em casa. Que tal um lanche especial hoje à tarde? A dica do chefe traz para os amigos do TN a receita daquela rosquinha frita de padaria com açúcar e canela. Que delícia! Você não vai perder, é já já na volta do TN. Bem rapidinho. O desfecho de um acidente na serra entre 2 carros e 2 motoristas reprovados no teste do bafômetro. Em frente às câmeras, na maior tranquilidade, um deles confirmou que bebeu e naturalmente falou que aprendeu a lição. Vai continuar bebendo, dirigindo, mas agora não vai para locais muito longe de casa. O resgate durou cerca de 20 minutos. O motorista precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros depois de ficar preso às ferragens. A frente do Palio ficou totalmente destruída. O condutor, identificado apenas como Gustavo, foi levado para o Hospital Jaime Santos Neves com ferimentos no rosto. A Polícia Rodoviária Estadual atendia uma ocorrência no mesmo cruzamento das rodovias Norte-Sul e ES-010. O motorista do ônibus viu o acidente e reduziu a velocidade. O problema é que o condutor do Palio não conseguiu frear e acabou colidindo na traseira do veículo. Creio ele que ele deve ter pensado que o ônibus ia passar no amarelo. O ônibus parou, então os vermelhões parou, ele veio e bateu debaixo, nem freou, nem tempo de frear, entendeu? O motorista hoje creio que não teve culpa nenhuma, porque o que ele fez só foi acontecer por causa do acidente. O primeiro acidente foi envolvendo este Honda City e um Siena. O Honda City seguia pela ES-010 e o Siena pela Norte-Sul. No cruzamento entre as rodovias, os 2 veículos colidiram. A Polícia Rodoviária Estadual ainda não sabe quem furou o sinal vermelho, mas segundo o condutor do Siena, David Ferreira Cândido, de 27 anos, ele estava dentro do limite de velocidade e respeitou o sinal verde. No Honda City estavam 2 homens que, segundo testemunhas, tinham saído de uma boate próximo ao local. No teste do bafômetro, o resultado de 0,72 indicou que o condutor Emanuel Robert Barbosa, de 25 anos, havia ingerido bebida alcoólica. Ele foi encaminhado ao Jaime Santos Neves com ferimentos leves junto com o carona Jean Carlos Barbosa. O problema é que o resultado do teste do bafômetro do motorista do Siena foi de 0,56, ou seja, os 2 condutores estavam alcoolizados. Conforme o bafômetro confirmou, bebi, não nego isso. Olha, não me lembro a quantidade, mas sei que eu tinha bebido. Você acha que a bebida pode ter interferido no reflexo de alguém? Em momento algum, no meu reflexo não, porque o sinal estava verde para mim. Eu estava passando numa velocidade baixa, eu não estava nem a 60 km por hora. Ele avançou o sinal, inclusive até um rapaz de uma motocicleta parou e falou que ele estava vindo da boate embriagado, atravessou o sinal, aconteceu a colisão. E aí agora a questão é que você vai acabar respondendo aí também pela questão da embriaguez ao volante. Sim. E agora, como é que fica? Agora respondeu o que vem pela frente e pronto. E vai beber de novo para dirigir? É uma lição, né, que a gente toma, dura demais, mas vamos lá.
cachaçinha na noite anterior estava mais gostosa. Agora é mais perto de casa para poder não acontecer isso, entendeu? Bom, assim como a gente, vocês ouviram bem o que o motorista disse à nossa repórter Luciana. É quase inacreditável. Ele confirmou que bebeu, mesmo envolvido num acidente, disse que o reflexo estava ótimo e agora aprendeu a lição. Vai beber, dirigir, com o único detalhe, é não ir muito longe de casa. A pergunta que eu faço, você mora perto da casa do Davi? Pois é, porque se mora tem que construir um muro para ele bater em outra coisa, né? Agora, quem ouviu a entrevista percebeu que ele estava assim, meio super lúcido. Super alegre, né? Parecia alegre, que era amigo lúcido. da repórter, inclusive, né? Exatamente. Só que, como diz o delegado Fabiano Contarato, lembrando aquele caso que aconteceu na frente da prefeitura, mesmo que o motorista, no caso que atropelou o atleta que ele acabou morrendo, mesmo que o motorista estivesse certo do fato do atleta não ter atravessado na faixa de pedestre, se ele estivesse em alta velocidade, ele também está errado. Acontece o mesmo aí. Não é? Mesmo que ele não tenha problema e não tenha causado o acidente, ele estava embriagado. E aí, como fica a situação? Perseguição e troca de tiros em Vila Velha. 3 jovens foram apreendidos depois de atirar contra a polícia. Um deles foi baleado. Francisco de Assis Delfino Júnior, o Juninho, de 18 anos, é apontado pela polícia como gerente do tráfico no bairro Boa Vista, em Vila Velha. Ele foi preso nesta madrugada, depois de trocar tiros com a polícia. Segundo os militares, Juninho estava em um carro roubado e com placas clonadas, na principal avenida do bairro Santa Inês, também em Vila Velha. Era por volta de meia-noite quando os militares passaram aqui pela rua principal do bairro durante um patrulhamento de rotina. Eles viram o carro em que Francisco estava junto com outros 2 adolescentes. Ao fazer a abordagem, os PMs foram recebidos a tiros e revidaram. O trio ainda fugiu por várias ruas aqui da região e foi perseguido pela polícia. Um dos disparos atingiu as costas de Francisco. Já os 2 adolescentes que também estavam no carro foram localizados em uma casa no bairro Soteco. Os 2 também foram detidos e conduzidos à delegacia. Um deles está com a perna ferida. Segundo o adolescente, ele já foi apreendido por tráfico de drogas, mas afirma que desta vez foi preso injustamente. Eu estava na hora errada, no lugar errado. Você estava na casa? Só vim passar o final de semana, não moro em Vila Velha, não moro em Boa Vista não, só Teco não. O desespero de uma mulher que foi rendida por 2 criminosos. Ela estava no veículo com 2 crianças, a filha e a sobrinha. Os bandidos levaram o carro, queriam um veículo para pagar uma dívida de drogas. A vítima chegava na casa de uma amiga em Morada de Campo Grande por volta das 10 horas da noite. No carro estavam 2 crianças, a filha de 9 anos e uma sobrinha de 10. Ao parar o veículo, a empresária foi abordada pelos assaltantes. Eu saí do carro e fechei a porta. E quando eu estava mexendo com a chave no celular, ele chegou já com a arma apontada na minha barriga. Estava com a minha filha, minha sobrinha, e assim, a minha filha ficou muito apavorada. Ela começou a gritar e ficou desesperada, minha filha, ficou transtornada. Os bandidos fugiram levando o relógio da vítima, celulares e o carro, mas tiveram a ação frustrada pela Polícia Militar. A viatura do Grupo de Apoio Operacional da Polícia Militar interceptou o veículo no bairro Novo Horizonte, a aproximadamente 10 quilômetros do local do assalto. Leandro Graúna de Oliveira, de 26 anos, e um menor de 17 estavam no Fox preto. Com eles, a polícia encontrou um revólver calibre 38. Na casa, no bairro Novo Brasil, estavam Cleverton Antônia, de 25 anos, e o irmão, Pedro Antônia, de 21. Com eles foram encontradas 130 pedras de crack e uma pistola calibre 380. Eles teriam encomendado o carro. O assalto faria parte de um acordo entre os traficantes, conhecidos como Negão e Quiquinha, com Leandro e o adolescente como forma de pagamento de uma dívida de drogas. Eles estariam roubando para entregar esse veículo como pagamento de dívida de drogas, que seria para um elemento aí conhecido como Quiquinha e um outro elemento conhecido por Negão, que depois aí foi identificado como sendo o Pedro Antônia Rola e o Cleverson Antônia Rola. No DPJ de Cariacica, os envolvidos preferiram não dar mais detalhes da ação. O mal do século que enche de dor o coração de Dona Rosângela e do seu Marcos. O casal não recebeu ajuda do poder público para tratar a dependência do filho de drogas. Agora o jovem viciado em crack, maconha e cocaína está na cadeia.
Mãe, pai e avó compartilham a mesma angústia. Eles sofrem pelo filho que é dependente químico. A família chegou ao ponto de fazer uma denúncia para a polícia. Ele está preso no momento por agressão à própria família. Já tem mais de 50 dias que ele está preso. Nós tentamos internação clínica para ele, mas não conseguimos, o Estado negou. Eu dei a entrada na vara da fazenda, mas o juiz não autorizou a internação compulsória dele. E agora ele está preso. Acredito que para o Estado está sendo melhor assim, ele preso do que fazendo um tratamento clínico. O rapaz, que hoje tem 20 anos, se tornou usuário de maconha, cocaína e até crack. Por isso, os pais entenderam que o melhor caminho seria interná-lo. Condições financeiras eu não tenho de interná-lo numa clínica particular. O convênio de saúde dele, que vai até fevereiro, que é meio dependente ainda, não tem vaga na clínica onde ele poderia ficar internado mesmo, não tem vaga. Nesses casos, é o defensor público quem age pela família. Ele orienta quem busca a internação e tenta, junto ao Estado, uma vaga para o dependente químico. O problema não é de segurança pública, o problema é de saúde pública. E essa visão deve permear toda a atuação, desde o profissional da área do direito até o profissional da área de saúde, o mais sensível à questão, né? Por quê? Porque esse caso em que você comentou, faltou estrutura estatal para evitar com que esse rapaz chegasse na situação processual, na situação de criminalidade. Se o Estado tivesse estrutura condizente para tratamento contra a dependência química, talvez ele não estaria nessa situação respondendo um processo criminal, tampouco preso. Existem 3 tipos de internação. A voluntária, quando a decisão de se internar é da própria pessoa. A involuntária, casos em que algum parente solicita. E a compulsória, em que a internação é feita a mando do Estado. No Espírito Santo, de cada 80 pedidos, 50 são por involuntárias. No estado do Espírito Santo, falta estrutura de saúde condizente para a realização da internação involuntária. Por quê? Porque a internação involuntária, bastaria que um parente procurasse o sistema de saúde para pedir a internação da pessoa querida e essa pessoa fosse internada imediatamente. Mas como o Estado não fornece condições estruturais para isso, a pessoa tem que procurar o sistema de justiça, então desnecessariamente. Por quê? Porque a ação ela vai ser ajuizada contra o Estado para que o Estado forneça o tratamento para essa pessoa, quando na verdade o Estado deveria já fornecer de pronto. E aí você esbarra no problema da morosidade judicial, e 30 dias é muito para uma pessoa que está padecendo do mal da droga. Enquanto as instituições públicas continuam lotadas, casos como o do filho de Rosângela e Marcos não param de surgir. Esses 53 dias que meu filho se encontra preso não é fácil para ninguém. Eu peço do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, se tem alguém na justiça que possa dar uma vaga para o meu filho, tente nos ajudar, porque de tudo eu já fiz, tudo. Mãe chama a polícia pro filho, dói, eu já fiz isso 3 vezes, para ver meu filho vivo, entendeu? Eu quero ajuda para tirar meu filho das drogas, que ele seja um homem, que ele seja alguém. Ele é um doente, ele precisa de tratamento numa clínica e não numa cadeia. Cadeia nunca vai consertar ele. Simplesmente vai ser uma escola para mais futuramente ele ser pior do que ele já foi. É muito doloroso para uma mãe botar um filho e ver ele se acabar no meio das drogas. O que a gente vê é a droga destruindo famílias e a dor de pais e mães esbarrando num poder público perdido, em políticas públicas ineficientes, burocráticas, insensíveis. O dependente químico tem pressa. Ele pode esperar a morte ou a prisão, como no caso do Marcos Vinícius que acabamos de ver. O pai já entrou na justiça para garantir a internação compulsória do filho. Queremos acreditar que o Marcos sairá da cadeia direto para um hospital, onde vai recuperar a dignidade. Um porta-malas lotado de cachorros. Os animais estavam muito assustados quando o carro foi parado pela polícia rodoviária. O motorista e 2 amigos que estavam no veículo foram detidos. O feriado mal começou e já tinha gente abusando da sorte. O mecânico Odair José Carvalho, de 38 anos, e os pedreiros José Alcino da Silva, de 47, e Gleison Pereira dos Santos, de 29, foram abordados no posto da Polícia Rodoviária Federal em Serra e acabaram presos. Você sabe o que vai acontecer com você? Não, ainda não. Você
Imagina o que possa acontecer? Você imaginava, quando você estava indo, você, dono do carro, você devia estar dirigindo, você imaginava que isso pudesse acontecer? A gente nunca sabe, né, o que pode acontecer com a gente, né? Dentro do carro em que eles estavam, a polícia encontrou 3 armas de caça, munição e lanternas. O material seria utilizado na região serrana, para onde os 3 seguiam para caçar. Os amigos disseram à polícia que estavam a caminho de Santa Teresa. Lá eles iriam caçar e pescar, mas apenas para consumo próprio. Mas apesar da documentação do veículo e a situação do motorista estarem em dia, os 3 devem responder por porte ilegal de armas e maus tratos. Isso porque dentro do porta-malas do carro estavam 4 cães, aparentemente dóceis e assustados com o meio de transporte que os donos arrumaram para eles. O que tinha de errado? Então era o armamento. 2 espingardas e um pistolão, e os animais com compartimento de carga ali com os maus tratos. A Operação Proclamação da República começou nesta quinta e segue até domingo. E quem deseja levar o animal de estimação na viagem deve seguir a orientação do Código de Trânsito. O animal ele tem que ter um compartimento, porque você deixando ele solto, ele pode ir para o colo do condutor ou mesmo para fora do veículo, que são as infrações cabíveis. Ladrão leva uma surra em Zumbi dos Palmares, Vila Velha. A cara de pau do bandido era tanta que ele roubava até dos vizinhos de quem recebia muita ajuda. Foi neste prédio que tudo começou. Fica em Zumbi dos Palmares, Vila Velha. O rapaz agredido e quase linchado, vejam só, morava neste quarto, que por pouco não foi incendiado pelas pessoas que estavam revoltadas com a atitude dele. O rapaz, identificado como Pedro de Jesus, de 18 anos, foi acusado por elas de cometer furtos na região, inclusive no próprio prédio onde morava. Uma das vítimas foi o seu Ricardo, vizinho dele. Ele conta que Pedro conseguiu retirar a janela e furtar objetos pessoais. Seu Ricardo montou um flagrante e pegou o Pedro arrombando o local pela segunda vez. Ele roubou R$160 em prata meu que eu faço chup-chup, vendo picolé na praia, então essas pratas era para mim ter troco. Aí ele pegou, entrou na minha casa, roubou R$160 em prata, R$15 em dinheiro e um celular que eu tenho contato com minha família em Minas. Seu Marcos também foi vítima de Pedro e quase teve a bicicleta furtada. Minha bicicleta estava ali parada com óculos dentro da cestinha da bicicleta, então ele não conseguiu roubar a bicicleta, ele foi e roubou só o óculos. Só isso me deu uma revolta, porque eu estava trabalhando e ele passou a mão e se aproveitou. Ele morava aqui e também tinha muita ajuda das pessoas que estavam aqui dentro. Pessoas que normalmente o ajudavam dando até comida para ele. E sabe como é que ele retribuía essas pessoas? Entrando na casa delas e levando o que elas possuíam. Pedro conseguiu ser resgatado pela polícia e levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. Lá encontramos outra vítima dele, o seu Claudion. O ajudante de carga estava decepcionado. Ele também ajudou Pedro, até com dinheiro, e nem assim foi poupado por ele. Ele pegou meus 2 tênis, um da Nike e um Olímpico, num valor de 280 um e o outro no valor de R$300. Pelo que falaram, o senhor mora no alto e ele precisou fazer um malabarismo. Eu moro no 2º andar, ele mora no 3º. Ele escalou até chegar na minha residência e pegou meus 2 tênis. Pô, o cara veio me roubar, eu que ajudei ele, o cara que ajudou mais ele foi eu. Fiquei... Uma ingratidão. Ingratidão, fiquei frustrado, muito frustrado com ele. Isso o senhor vai dar aqui? Com certeza, com certeza. Engraçado, mas perigoso. A amiga do TN seguia de Vitória para Cachoeiro hoje cedo. Chovia muito e o limpador de para-brisa do ônibus pifou na estrada. O motorista, usando toda a criatividade, fez essa gambiarra para continuar a viagem. Aproveitou a trégua da chuva, amarrou uma peça na outra e foi testar. E vejam o que deu. Impossível não chamar a atenção dos passageiros. Eles riram da situação, mas também se preocuparam e torceram, é claro, para a chuva passar logo e não voltar tão cedo. Bom, pela criatividade, esse motorista merece um aumento, né? E fica aí o alerta para a empresa fazer a manutenção correta dos veículos, antes que eles peguem a estrada e coloquem em risco a vida de tantas pessoas. Lembrando que você também pode mandar o seu flagrante em fotos ou vídeos para tv.tribuna@redetribuna.com.br.
matéria de hoje, a gente vai falar de pessoas que têm aproximadamente 1,45 m. Popularmente, eles são conhecidos como anões. Por que anão só passa na rua correndo assim? É pra pegar impulso para pular o meio-fio. Tô gostando desse balanço. Oh, yeah! A senhora parece, sabe quem? A Tina Turner. E além dessa reportagem, você vai conhecer um lugar que é cheio de mordomia e luxo para cachorros. O Ronda hoje está em clima de feriado e tem dupla sertaneja ao vivo. Não dá para perder, hein? Ronda Geral coladinho com o TN. E hoje vamos tirar dúvidas sobre uma pronúncia de algumas palavras. Será que dizer aficionado está certo? E companhia? Diz aí, professor. Vamos falar sobre pronúncia. Qual o jeito certo de falar, pessoal? Aficionado ou aficionado? Responde. Calma aí que eu vou dar a resposta. E aqui, companhia ou companhia? Professor. E aí, professor? E aí, professor? Naira, apesar de que muitas pessoas dizem aficionado, essa forma não existe na língua portuguesa. A palavra correta é aficionado. Eu devo escrever aficionado e devo pronunciar aficionado. Nossa, mas muita gente fala errado, né? Sim, aficionado não existe, apesar do uso comum. E aqui, professor? Aliás, essa aqui é uma sugestão até do nosso amigo Jorge Bitt. Ele queria saber a diferença, né, de quando a gente deve falar companhia ou companhia. Acho que vale explicar o significado, né, das palavras. Com certeza. Significado. Companhia tem dois sentidos. Primeiro, o que ou aquele que acompanha o outro. Outro sentido, associação de pessoas ou um grupo de pessoas. Companhia de dança, companhia de seguros. Sempre com NH. Não existe em língua portuguesa companhia apenas com N. Nem na pronúncia e nem na escrita. Nem na escrita. Apenas uma palavra com dois sentidos. Então, eu vou te fazer companhia, não companhia. Isso. Companhia. Okay. Se você diz companheiro, diga companhia. Okay. Ninguém diz companheiro, por isso não diga companhia. Pronto, agora a gente vai lembrar. E no quadro de hoje ainda tem um pão, professor? Por quê? Sim, Naira, acredite. A palavra companhia e companheiro tem relação com pão. Companheiro é o que come pão com outro. Por isso o pão no quadro. E aí, professor? É isso aí. E aí, professor? Aí, ó, dúvida esclarecida. Companhia, uma palavra para dois sentidos. Com certeza. E que tal aprender ainda mais sobre a língua portuguesa em casa? Quem ligar primeiro vai ganhar esse kit aqui, ó. Tem camisa, CD com português para concursos, palavras que mudaram e livro do aluno e do professor. O telefone é o 3331-9169. 3331-9169. Daqui a pouquinho o resultado. E se você tem alguma dúvida de português e quer passar para o professor, é só escrever um e-mail para jgrtononi@redetribuna.com.br. Menor faz arrastão em bairros de Vila Velha. Tudo começou depois que ele roubou um carro. A motorista deixava os filhos na escola quando foi rendida pelo criminoso. Parei do lado, mandei ele jogar dentro, botei o revólver na cabeça dele. Teria coragem de atirar se ele se recusasse? Se ele tentasse, eu jogar tiro sem dó. Costuma matar as pessoas assim, sem dó? Se tentar contra mim, vai pro saco. A declaração é de um adolescente de 16 anos. Ele foi apreendido depois de roubar este carro no bairro Cobilândia, em Vila Velha. A proprietária, uma autônoma de 34 anos, foi abordada pelo menor quando deixava os filhos na escola. Depois de roubar o carro, o adolescente seguiu para a região de Santos Dumont e Novo México, aqui em Vila Velha. Por lá, ele promoveu um verdadeiro arrastão e conseguiu roubar outras 4 pessoas. Tava eu e meu amigo na bicicleta, aí ele chegou e apontou a arma, ele estava dentro do carro, ele apontou a arma pra gente e falou, passa o boné. Com o suspeito, a polícia encontrou quase R$400 em dinheiro,
relógios, joias e o boné roubado. A arma utilizada nos assaltos também foi apreendida. Segundo a polícia, o adolescente já foi apreendido outras 3 vezes e estava foragido de um abrigo para menores infratores no município da Serra. Feriadão, sexta-feira, 15 de novembro. Veja os destaques do jornal A Tribuna. Empresas revelam os principais motivos de demissão no estado. Aqui na foto principal, manobras perigosas na terceira ponte. Casal de advogados é assaltado ao estacionar na Praia da Costa. Prefeituras da Grande Vitória abrem inscrição para sorteio em creches. No AT2, os novos pontes do sabor em Guarapari. E você vai ler ainda nesta sexta-feira em A Tribuna. Feriadão livra mensaleiros de ir para a prisão já. 11 idosos por dia vêm morar no Espírito Santo. E ainda, Fluminense pula fora da zona da morte. Sabe aquela rosquinha de padaria, de massa frita, que tem açúcar e canela? Delícia! A dica do chefe vai ensinar todos os segredos para você fazer em casa e juntar a turma no lanche da tarde durante o feriadão. Com vocês, a rosquinha do céu. O Dica do Chefe está aqui na Escadaria da Paz, em São Pedro 1. E olha, é degrau pra caramba, então vamos subindo aqui pra gente chegar na casa da Jane. A gente sobe mais um pouco e termina de subir para chegar aqui, olha, na casa da Jane. A Jane que já é conhecida do quadro Dica do Chefe, né, Jane? Isso. A gente subiu a Escadaria da Paz para comer o quê? A rosquinha do céu. A rosquinha do céu, que é uma delícia. É uma delícia. É receita de mãe para filha, de família. Ó, e é aprovada pela família inteira, pelos filhos, o Bruno e a Carol, e também pelo marido, o seu Bartolomeu. Vamos lá então aprender como é que se faz a rosquinha do céu. Vamos lá, Jane? Vamos lá. Então vamos embora, vamos para a cozinha. Os ingredientes são 3 ovos, uma xícara de açúcar, uma colher grande de manteiga, uma xícara de leite, 4 xícaras de trigo, uma colher de sopa de fermento, uma colher de sopa de baunilha, opcional, e açúcar misturado com canela para a cobertura. A nossa dica é, enquanto a gente prepara a massa, que é bem rapidinho, a gente coloca o óleo para ir aquecendo em fogo baixinho, né? Pra assim que a massa está pronta, a gente fritar. O primeiro passo é bater os ovos. Em seguida, coloque nessa ordem o açúcar, a manteiga, o leite, a baunilha e o trigo. Agora, ponha o fermento. Nessas horas, o melhor a fazer é misturar com a mão mesmo, até porque só assim para saber o ponto da massa. Vai colocando o trigo até ela não grudar mais. Depois é só fazer as rosquinhas. Deixe na frigideira e para terminar, passe o açúcar com canela. Então eu vou cometer um pecado aqui, gente. Vou provar na frente de todo mundo. Dá licença aqui. Fique à vontade. Vamos ver como é que ficou. Deliciosa. Bem que você falou que ia ficar fofinha. Fofinhas, ela fica sequinha e fofinha por dentro. E aí, garotada, vocês o que acharam? Muito bom. A comida da minha mãe sempre foi boa. É mesmo, Carol? Sim. E o maridão? Com café ou com suco, maravilha. A Jane fez 2 especiais. É a rosquinha do TN, gente. Olha só como é que ficou. Essa daí tá grande. Essa eu vou guardar para levar para redação. A gente fica por aqui, se despede de mais um quadro Dica do Chefe, com essa família maravilhosa e com rosquinha do céu que eu vou comer mais, gente. Dá licença. Tchau, tchau. Pois é, Rafa, você trouxe para a redação ontem à tarde a rosquinha do céu. Vou te contar, viu, Jane? Esse aqui comeu tudo, tudo, e não sobrou nenhuma para mim, tá? Não, sozinho não, né? Todo mundo da redação comeu e tava uma delícia. Agora essa massa lembra massa de mentira, né? Minha avó que já foi lá para cima a partir dessa
Para melhor uma saudade, ela fazia muita mentira. E é igualzinho essa massa, é uma delícia. Não, com esse tempinho, chuvinha, ó, uma bela dica pro feriadão. E pessoal, não fica com vergonha não, faz uma receita pra gente na Dica do Chefe. É só combinar tudo com a Luísa pelo telefone 3331-9062. 3331-9062. Depois você encontra a receita da rosquinha do céu no nosso site www.redetribuna.com.br. E não saia daí, no próximo bloco você vai ver. O governo vai tentar barrar a volta de detentos perigosos para o Estado. Nós voltamos já agora 12h29. O governo do Estado vai tentar barrar a volta de detentos perigosos para o Estado. Eles são condenados por crimes de tráfico de drogas, assassinato, assalto a banco, queima de ônibus e crime organizado. Para o Ministério Público, a chegada dos detentos compromete a segurança dos capixabas, já que aqui eles eram líderes do crime. Os presos foram levados para presídios de outros estados para não colocar a sociedade em risco. A decisão de retornar com os detentos para cá foi do Superior Tribunal de Justiça. Pois é, gente, eu já estou aqui ó, com a ganhadora do kit do professor, vai ficar super fera em português, a Raquel Pereira da Silva. Raquel Pereira da Silva, do bairro São Conrado. Pode vir aqui buscar seu kit, parabéns. Muito obrigada pelo carinho de sempre, uma ótima tarde para você e um excelente feriado. E eu te espero logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição. Agora, Débora Moraes e o Ronda Geral.